Imagina o seguinte, você como empreendedor individual, se você tivesse que bancar a criação de uma plataforma, a divulgação de um site, colocar isso no ar, manter ele no ar, para você que está começando um negócio, isso acaba inviabilizando alguns determinados segmentos. Nesse caso, você pega, igual o exemplo, tem um exemplo, se não me falha a memória, em Minas Gerais, de uma comerciante que começou a vender hambúrguer em casa e ela relata que nas primeiras semanas de venda, ela vendia 3 hambúrgueres por dia. E aí a filha dela deu a ideia dela entrar no iFood e hoje ela vende 3.000 hambúrgueres por dia. Nossa senhora, vai ganhar do McDonald's em breve. E aí ela vai relatando que o sofá da casa dela chegou a ficar amassado de tanto entregador ficar sentado esperando os lanches saírem. Foi uma revolução que uma ferramenta nova trouxe. Que se não fosse o advento dessa ferramenta, jamais ela iria conseguir isso. Vamos entender melhor isso agora, porque está começando o Ponto de Vista, nessa edição um pouco diferenciada, em meio a tudo que a gente tem vivido durante essa crise do coronavírus. A TV Assembleia, contudo, não parou e nem pretende. Para falar um pouco sobre um dos assuntos que talvez você não tenha percebido ainda, mas tem feito a diferença na sua vida enquanto você fica em casa, que é a uberização do trabalho. A uberização do trabalho é um tema que tem sido discutido de uma maneira muito tímida ainda no Brasil, mas isso não significa que ela não tenha impactado já a vida de todos os brasileiros. Para falar sobre esse tema, tentar entender o que ele significa exatamente, a gente trouxe o Dr. Diego, que é advogado especialista em administração de empresas. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. É importante a gente começar falando desse tema, que apesar de ter um nome comum por conta do grande aplicativo que deu nome a esse tema, mas vamos trazer ele para um contexto histórico, para a gente conseguir entender mais do que significa uberização, da onde ele surgiu. Então, como que surgiu esse tema? Isso que é a principal dúvida. Eu começo a minha fala citando um grande filósofo chamado Karl Marx, que ele tem uma frase do século XVIII, que ele diz o seguinte, que a burguesia só existe com a condição de permanentemente evoluir os meios de produção. Olha como isso é uma frase lá do século XVIII. Profunda. E até hoje faz completamente sentido. Entenda-se burguesia como o tema do século XVIII, onde os burgueses eram os povos que detinham os capitais, os meios de produção, que seria o nosso setor empreendedorismo hoje. Naquele momento seriam os industriários. Seriam os industriais, os comerciantes, os feirantes. Então, o que isso quer dizer? No século XVIII, ele foi marcado pela ideia do progresso. O século XIX foi marcado pela Revolução Industrial. Revolução essa que é onde começam a surgir os direitos trabalhistas. O século XX foi marcado pela inovação, pela tecnologia, pelo advento do computador, do telefone, da internet. E o século XXI é marcado por um tema chamado disrupção. 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 O que quer dizer esse termo disrupção? Disrupção é o termo técnico da uberização, do chamado uberização. Disrupção é um termo do empreendedorismo que consiste em um serviço ou um produto que cria um novo mercado e que mexe concisamente, balança completamente os fornecedores que atendiam esse mercado. Basicamente é o seguinte, é um modelo... Ele dá uma ideia inicial nessa definição, mas fica difícil de pegar no ar. Vamos lá. Ele é um modelo de negócio, tá, que junta o consumidor ao fornecedor através de uma plataforma e cria-se um novo mercado. Normalmente ele é algo simples, mais barato e que atende a um público que antes não tinha acesso ao serviço. Normalmente vinculado a uma plataforma digital. O Uber se encaixa perfeitamente nisso, né? Porque ele matou uma concorrência tradicional, ele ampliou uma clientela, ele transformou exatamente... Foi ele que trouxe à tona esse fenômeno da disrupção para toda a sociedade. Porque você tinha um serviço que era considerado por muitos caro, ineficiente, por muitos populares até corrupto, porque as pessoas não sabiam quanto gastava, quanto não gastava, Tinha uma desconfiança, não é? Se o passageiro seguia o caminho correto, se o taxista não levava por outros caminhos para aumentar o valor de faturamento. E aí vem uma ferramenta nova
que trouxe para uma série de pessoas a possibilidade de exercer a profissão, entre aspas, de taxista, tá? Um serviço muito mais barato, que deu acesso a muitos consumidores que antes não tinham acesso e tornou uma nova forma de renda para muita gente. Isso classifica a disrupção. Isso classifica a disrupção. Como que essa disrupção ela pode ser aplicada dentro do direito trabalhista brasileiro? Olha, E também a gente sempre tem que lembrar, né? Não fala de um ramo específico, isolado, não existe um ramo isolado no direito brasileiro, né? Tudo tem que estar em harmonia com a linha mestre constitucional. essa é uma discussão muito ampla, tá? Não tem ainda um entendimento firmado. Nós não temos nenhuma legislação específica que trata do tema. Muitos juristas, muitos doutrinadores, muitos desembargadores, juízes, nas suas decisões mencionam a falta de uma legislação específica para o tema. Mas, sem uma lei não tem como decidir. tanto que a gente tem entendimentos em primeira e em segunda instância diversos. Uns entendimentos dão um vínculo trabalhista, outros entendimentos não dão um vínculo trabalhista, e aí a gente vai entrar numa outra seara, que é se essas plataformas digitais, se esse novo mercado de trabalho, essa nova forma entre trabalhadores e empregados, empregadores, se isso é contemplado pela CLT, se isso dá um vínculo trabalhista ou não. Quer dizer, não existe um consenso jurisprudencial, isso significa que esse conhecimento está sendo construído enquanto a gente conversa aqui e tenta chegar num entendimento, né? Você falou que existem decisões favoráveis e contrárias, né? Quais são, assim, exemplos que a gente pode mostrar para o nosso telespectador? Nós temos uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, então já é de um tribunal superior, que com certeza ainda não é um entendimento pacífico, mas já é um grande norte. Essa decisão é muito recente. É um indício, né, do que É pode um ser. grande indício. É uma decisão recente, de meados de fevereiro, março agora, que não reconheceu o vínculo de trabalho entre um motorista do aplicativo Uber e a empresa. Então, ele não reconheceu que dentro dos pressupostos do trabalho estavam presentes a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade. Que são os critérios tradicionais aqui no Brasil, né? Isso, que são os critérios que embasam esse vínculo trabalhista. Entendi. Então, o motorista alegou que ele era subordinado, talvez? Nesse caso específico, o motorista do aplicativo trabalhou, acredito eu, que por cerca de um ano e pouco, e após sair do aplicativo, ele alegou um vínculo trabalhista. E a grande discussão a respeito desse tema é exatamente essa, Carlos. Se existe um vínculo trabalhista entre a empresa, que faz esse serviço de mediação, e aí a gente entra em uma outra discussão, se isso de fato é um serviço de mediação ou não. Qual é o serviço que que esses aplicativos oferecem? Vou te devolver a pergunta no caso que a gente está falando, que deu nome ao conceito. Qual o serviço que o Uber presta? Um serviço de transporte. Não é um serviço de plataforma onde ele apenas une o consumidor com o prestador de serviço? Isso é o que a Uber alega, então? Isso é o que a Uber alega, exatamente. Cara, que interessante. Então, a gente precisa primeiro definir qual é o serviço prestado. Na verdade, a Uber, então, ela se vende como uma intermediadora entre o motorista e o passageiro. A Uber se vende como uma plataforma. Ela não tem um carro. Ela não tem um carro. No seu patrimônio. Ela não oferece um serviço de transporte, segundo ela, né? Como que ela pode oferecer transporte se ela não tem carro? Ela não tem motorista, ela não tem empregado. Ela oferece o quê? Um meio possível em que um consumidor encontre um fornecedor. Essa é a ideia da plataforma. Ela é fornecedor, porque aí... Fornecedor, como no caso ele dele, não foi fornecedor de reconhecido, serviço, né? Entendi. Porque assim, como ele não foi reconhecido como empregado da Uber, qual que seria o status jurídico? Que nome que a gente pode dar para esse motorista, né? Um autônomo. Ele é um autônomo. Ele é um empreendedor. O termo usado pela Uber é que ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor que está trabalhando de forma autônoma. Será que eles se veem como empreendedores? Olha, o que eu vou te dizer, mas a partir do momento que você trabalha a hora que você quer, que você tem uma flexibilidade de você poder trabalhar a hora que você quiser, você já não tem a questão da subordinação e da habitualidade. Porque quem é meu chefe? Eu sou um motorista da Uber hoje. Ou eu sou um motorista daquele aplicativo novo. Seu chefe é o passageiro, ele que vai te dar a nota.
Ele é o consumidor. E isso seria a mesma coisa que ocorre com o empreendedor. Ele é o consumidor, né? Ele está pagando por um serviço que eu estou prestando. Esse é o posicionamento dos que defendem a corrente de que não existe vínculo. Né? E que também é o que parece é o posicionamento predominante aqui no Brasil por enquanto. Se a gente pegar um contexto breve, histórico breve, nós tivemos 2 grandes marcos. Um que foi a reforma trabalhista, que já nos deu um posicionamento mais neoliberal, tá? E nós temos um outro marco que é a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica que você já viu aqui no Ponto de Vista, a gente gravou sobre essa, que nasceu como uma medida provisória, na verdade, né? No começo do ano passado, com outro advogado aqui de Campo Grande. O link vai ficar aqui embaixo, você vai poder assistir também. Então, com esses 2 adventos, a gente já tem uma tendência um pouco mais neoliberal, que consiste em uma individualização das partes, né? A vontade das partes. Ela privilegia, a autonomia da vontade. Então, isso nos dá um norte que tende a legislação a trabalhar mais nesse sentido. Por outro lado, você tem uma grande corrente doutrinária que diz que isso é uma precarização das leis trabalhistas. Entendi. A gente está partindo assim para um rumo do exercício da futurologia, né? Quer dizer que o próprio conceito de vínculo empregatício, de trabalhador, ele está sendo questionado hoje por conta da disrupção / uberização. Não tenha dúvida. E aí a gente parte de um outro contexto histórico, que a nossa CLT é de 1943. Então, será que as relações de trabalho contidas lá em 1943 são as mesmas de 2020? Não. Creio que não. Será que a visão do legislador que fez uma legislação baseada na nossa Revolução Industrial Brasileira, de meados de 1950, corresponde à situação fática hoje de empregador e empregado em 2020? Será que com todas essas tendências de teletrabalho, que hoje está em alta por conta desse nosso momento de isolamento, o home office, que é uma das formas de Como que isso teletrabalho, é coberto também, né? É um outro questionamento que a gente pode... Você vê que existem outros novos formatos que não eram previsíveis em 1950. Em 1950, a gente tinha um contexto histórico onde os empregados eram hipossuficientes. De fato, se você pegar o contexto histórico, a força entre empregador e empregado em meados de 1940, 1950, é completamente diferente da relação de trabalho hoje de 2020. Isso eu vejo muito também pela ampliação do acesso à informação que a própria tecnologia que está reformulando esse vínculo empregatício trouxe para o lado, teoricamente, mais fraco dessa relação. Hoje ele tem muito mais informação, tem muito mais conhecimento, ele pode se impor mais. E uma outra questão também importante que a gente tem que levar em conta é, infelizmente, assim como o direito tem que evoluir com a sociedade, a capacidade legislativa de criar novas legislações não acompanha a velocidade do empreendedorismo. O mercado evolui de forma muito mais dinâmica e muito mais rápida do que o nosso sistema legislativo. Sobre essas inovações legislativas é que a gente vai falar no segundo bloco do Ponto de Vista. Se você chegou agora, o tema é uberização do trabalho, ou, como a própria Uber defende, disrupção do vínculo empregatício, tá certo? Disrupção seria o fenômeno que deu origem à criação desse novo mercado. A gente volta daqui a pouco para falar sobre como que o legislativo brasileiro tem trabalhado essa questão, também viajar um pouco na maionese e saber o que pode ser do futuro com a tecnologia intervindo nas relações de consumo. Vamos lá.
voltando com um ponto de vista, Diego Canzi é o nosso entrevistado falando tudo sobre uberização. Tudo é a gente falar, né? Porque na verdade ainda é muito pouco, é muito novo, então a gente está aprendendo enquanto está conversando aqui. O tema é uberização do trabalho. A partir de hoje eu não vou mais chamar de uberização, eu vou falar disrupção. Né? Perfeito, aprendeu um termo novo. Como prometido no bloco anterior, no finalzinho do bloco anterior, a gente quer saber agora como que o direito brasileiro, não só o Poder Judiciário, mas o Legislativo tem se preparado para enfrentar essa questão que promete ser inevitável. Paulo, Quantos projetos de lei existem hoje na Câmara dos Deputados, no Senado? Paulo, Caso isso fosse ser regulado hoje, seria preciso uma PEC? Hoje você precisa de uma regulamentação via União, porque trata de direitos trabalhistas. Né? O que a gente vem enxergando aí ao longo do tempo é que os municípios já se anteciparam e já fizeram as suas legislações para cobrar o ISS, para cobrar os tributos necessários. Agora, entenda que questões trabalhistas são questões sensíveis, difíceis, né, de serem Ela mexe com manipuladas. Estruturas muito profundas. Então, o sistema legislativo, quando fala em modificações de lei do trabalho, flexibilização de leis trabalhistas, ele tende a caminhar de passos lentos. Até o presente momento, eu não sei de nenhum projeto de lei concreto que esteja em estudo a respeito desse tema, vinculado à legislação trabalhista. Mas isso não significa que não existam ideias que estão sendo ventiladas aí. Sim, Paulo. Você tem hoje uma discussão a respeito se nós vamos partir para liberar isso, regulamentar esse mercado de uma forma mais liberal ou não. Se a gente vai partir para a corrência que isso é uma precarização do mercado de trabalho, que isso é como no termo americano, uma oficialização do serviço de bico, que eles usam esse termo lá. Uma oficialização. Isso, que seria o quê? Esse serviço tornar oficial. Esse serviço que em tese seria o nosso bico do brasileiro, tornar ele como uma atividade oficial. Isso não seria vantajoso, pelo que eu estou entendendo do que significa disrupção, para as próprias plataformas que oferecem essas oportunidades, né? Porque elas precisam de mais abertura para serem mais dinâmicas, para trazerem mais inovação. O conceito é justamente esse, trazer uma nova metodologia de mercado, onde você consiga baixar os custos e aumentar a eficiência. Quando você traz toda a carga da CLT para dentro desse modelo de negócio, vários doutrinadores falam que isso vai inviabilizar o negócio. E acredito eu que por conta dessa nossa nova tendência neoliberal, dessa nova tendência por novos mercados, dos milhares de desempregados que existem pelo mundo todo, e agora com essa crise eu acredito que isso vai aumentar, isso é um caminho sem volta. Qual que vai ser, na sua opinião, o próximo Uber? Olha, Paulo, se eu soubesse, com certeza eu estava desenvolvendo ele e eu não falava para você. Tá? Não tenha dúvida. Mas a gente estava conversando aqui antes, é óbvio, né? Apesar das brincadeiras, todas as áreas de relações de consumo vão ser afetadas pela disrupção. O que eu acredito? Assim como lá no século XIX nós tivemos a Revolução Industrial que modificou completamente os sistemas de mercado e sociais, nós tivemos no século XX a questão da tecnologia, que modificou completamente todo o sistema de serviço, comércio, até como a sociedade se comporta. O advento de internet, costumes, computadores. Isso é absorvido pela cultura. O fenômeno de disrupção do século XXI, uma hora ou outra, vai chegar no seu segmento. E vai ser muito mais profundo do que a própria Revolução Industrial, pelo visto. Não tenha dúvida, porque ele vai desconstruir completamente a forma como é feito hoje o serviço ou a prestação do produto, essa interação entre consumidor e empresa, isso vai mudar completamente. Pois é, eu gostaria até de falar sobre isso também, porque é um termo que tem sido muito discutido. No começo do programa eu falei que ele, apesar de ter sido pouco divulgado ainda, as pessoas que têm trazido essa discussão, elas se atêm muito à questão trabalhista. E, na verdade, a gente percebe que é muito mais profundo do que isso, né? É muito mais profundo porque vários doutrinadores, ou a crença popular... Não vai nem mais existir trabalho do jeito que você conhece hoje. Então, por que você está preocupado com, né? Porque aí existe o seguinte, hoje a gente tem uma cultura que nós somos protegidos pela CLT e o empregador fala que a CLT protege o empregado. Eu, particularmente, discordo um pouco desse tema protege o empregado. Por quê? Porque você tem legislações... Explica pra gente. Você tem legislações trabalhistas no mundo afora em que você não pode, sem uma justa causa, mandar o empregado embora. No Brasil, o empregador manda o empregado embora a hora que ele quiser. Exceto se ele tiver alguma estabilidade, alguma coisa assim, mas ele manda embora e indeniza.
ele pode mandar embora a hora que ele quiser. São poucas as exceções, né? Então, Sindicais, mulher grávida. Então você tem uma legislação trabalhista que ela é onerosa, ela custa caro, não que de fato ela protege o emprego. O empregador não manda embora porque eu tenho uma multa de FGTS, porque eu tenho um custo elevado na demissão, mas não que existe de fato um protecionismo. E aí a gente cai naquela questão, que hoje você tem um empregado que recebe um salário mínimo, que trabalha por um salário mínimo, e ele vai receber o seu ordenado, ele vai receber lá de salário R$ 1.045, se não me falha a memória hoje. Só que para o empregador, ele custa R$ 1.045, mais 8% de FGTS, mais 20% de INSS, mais férias, 13º, mais um 12º de férias, com um adicional de 1/3, mais um 12º de 13º. Então, esse funcionário não custa R$ 1.045 para a empresa. Para a empresa ele custa 15% a mais que isso? Muito mais. 20% a mais que isso? Acredito eu que vai chegar aí... 50% a mais que isso? 50%, exatamente. E isso é uma das coisas que a disrupção oferece, mais liquidez mais rentabilidade. Uma rentabilidade a curto prazo dessa maior produção que ele para oferece. O prestador de serviço. Então, te pergunto, a esse prestador de serviço que hoje trabalha o mês inteiro, com um horário fixo, cumprindo a sua jornada, para receber R$ 1.045 no final do mês. Se você oferecer para ele uma condição de emprego, em que ele vai trabalhar a hora que ele quiser, fazer a sua jornada de trabalho, e que ele vai receber R$ 1.500, o que você acha que ele escolheria? Essa é um questionamento que foi muito trazido durante essa reforma trabalhista vigente e que eu não sabia, mas ele vai ser reforçado, vai ser novamente trazido para a discussão pública. São conceitos que a gente precisa levar em consideração. Não só porque você tem milhões e milhões de empregados que hoje estão no mercado informal ou que estão desempregados, mas que você tem uma mudança mercadológica que tende a caminhar para isso. Sem dúvidas. Diego Canzi, você me trouxe uma abordagem totalmente inesperada do tema hoje. A gente tinha preparado aqui o programa para se ater às questões trabalhistas, mas eu vou voltar para minha sala agora e estudar um pouco mais sobre isso, porque, sem dúvidas, é uma das coisas mais interessantes para se discutir hoje, com todo esse tempo livre que a gente tem nessa quarentena, não é verdade? Se você gostou do programa, você pode mandar para algum amigo, além de assistir de novo, pelo YouTube nas suas mídias sociais. É só procurar por TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook. Fica à vontade para deixar lá o seu like e a sua sugestão de próximo tema a ser discutido. Eu vou ficando por aqui, vou voltar a conversar com o Diego aqui um pouco mais para entender como que vai ser o trabalho no futuro. A gente se vê numa próxima, até lá.